Galera, então, histologia, o estudo dos tecidos corporais, exceto o tecido nervoso, né, que nós vimos lá em sistema nervoso. Então, na histologia, nós temos aqui, ó. Vamos começar aqui, então. Seguinte. Tecidos epiteliais, epitélios, né? Então, sobre os tecidos epiteliais, a gente percebe primeiro as funções dele. Então, assim, o revestimento, né? Todo ser vivo ele tem um revestimento corporal. Né? Se pegar os vertebrados aqui, seja escama, pena, né? Pelo e assim por diante, tá? Existe um revestimento. Então, o tecido epitelial ele vai exercer funções de proteção. É o que eu falei, imagina o porco-espinho, né? O epitélio dele vai ter anexos da epiderme, que são aqueles pelos em formato de espinho. Absorção, cara, tecido epitelial de absorção. Você pega o intestino, por exemplo, né? Ele absorve. Nossa pele também absorve alguns elementos, né? Sejam eles químicos ou não. Não tem adesivo de medicação, né? Tá. Metais pesados, também chumbo, mercúrio, se fica em contato com a pele, ele é absorvido. Secreção de substâncias. Vamos comentar isso aqui, ó. Secreção e excreção. Excreção são substâncias que o corpo está eliminando, que estão em excesso. Secreção, normalmente, ele é produzido com uma finalidade, ok? É produzido com uma finalidade aqui. Belezinha? Tá. Então, aqui, ó. Então, leite materno é secretado, suor é excretado. Mas apesar que o suor tem a função de regulação térmica, então poderia ser uma secreção. Percepção sensorial. Cara, no seu corpo, né, no nosso corpo, existe áreas do corpo que têm extrema sensibilidade e existe áreas que as sensibilidades são bem menores. Né? Se pegar as mãos, os pés, né? O que mais? Os lábios, o nariz, né? Os órgãos genitais. Então, eles apresentam aí uma sensibilidade bem maior. Ok? Tá. Beleza. Então, proteção, absorção, percepção de sensações. Agora você está com aquela sensação de que, né, dependendo de onde você estiver, ou você vai, ou você foi, que nós vamos virar aqui ficar cozidos, né? De tão quente. Tá, e troca entre o meio exterior e o interior. Então, tudo que entra pelo corpo ou que sai, ele tem que ter contato com epitélios. Então, vamos classificar os epitélios aqui. A classificação deles é assim: existem epitélios de revestimento e epitélios glandulares. Beleza? Epitélios de revestimento e epitélios glandulares. Vamos começar falando, então, dos epitélios de revestimento. Tá? Os epitélios de revestimento. Então, os epitélios de revestimento eu tenho aqui, ó. Característica dessas células. São células justapostas, tá? Muito unidas entre si. Ok? Ela vai apresentar material intercelular ou intersticial, esse material escasso, porque as células são tão juntinhas que não tem muita substância entre elas. Tá? Beleza? Não há vasos sanguíneos no epitélio de revestimento, porque ele recebe nutrientes do tecido conjuntivo, onde ele fica aderido, que no caso é a derme, né? Ali. Classificação. Como que eu classifico os tecidos epiteliais? Eu vou classificar os tecidos epiteliais de duas maneiras: pelo número de camadas e pelo formato das células. Então, quando alguém fala assim, olha, tecido epitelial, não, porque o tecido epitelial tal, determinada área do corpo, determinado órgão do corpo, tem qual tipo de tecido e como que é esse tecido. Então, a gente precisa ver o número de camadas e os tipos de células, né, encontradas aí. Belezinha? Tá. O formato das células. Aonde que eu acho o tecido epitelial? Dentro dos órgãos, né, na cavidade interna dos órgãos e externamente ao corpo. Sabe aquela história da bola, né?
uma bola de futebol, uma bola de vôlei, de basquete. Quantos lados tem? Tem o lado de dentro e o lado de fora. O corpo humano também, né? Tem o lado interno e externo, e eles são revestidos por tecidos epiteliais. Tá? Então, essa é a classificação aqui. Beleza? Localização. Vamos começar, então, a classificar pelo número de camadas. Isso é importante. Na verdade, é assim. A grosso modo, é assim. Eu classifico ele de duas maneiras. Ou eu tenho, né, o epitélio uniestratificado, ou eu tenho o epitélio estratificado, ou pluriestratificado. Beleza? Então, na verdade, você tem dois tipos de epitélio quanto ao número de camadas. Mas por que você colocou 3? Vou te explicar. O primeiro epitélio, se você olhar aqui, ó, né, eu vou ampliar aqui. O primeiro epitélio, ele é o epitélio simples. Uma só camada, tá vendo aqui, ó? Uma só camada. Isso aqui é o tecido conjuntivo onde ele fica, tá? Uma só camada, ele é uniestratificado, certo? O epitélio estratificado, ele vai apresentar o quê? Várias camadas de célula, como você está vendo aqui, ó. Várias camadas de célula, certo? Agora, o epitélio pseudoestratificado, ele é um epitélio, gente, ele é um epitélio simples. Ele só tem uma camada. Sério, professor? Sério? Olha lá, ó. Uma só camada. Então, o epitélio simples é uma só camada. Ok? Belezinha? Como assim, então? Vamos explicar essa situação aqui. Então, você tem um tipo de epitélio aí no corpo, né, os vertebrados de forma geral, que eles apresentam assim, ó, epitélio pseudoestratificado, tá? Esse epitélio pseudoestratificado, ele, por apresentar só uma camada, ele é classificado como simples. Mas por que pseudo? Porque se você olhar bem aqui, ó, eu coloquei a definição, ó, uma só camada de células com núcleos de alturas diferentes. Tá vendo? Uma só camada com os núcleos em alturas diferentes. Então, no estratificado, o que a gente vê? A gente vê que as células aqui, ó, tem uma camada aqui e outra aqui. Agora aqui, por mais que a aparência dele seja de estratificado, você só tem uma camada de células porque os núcleos estão bagunçados aqui, ó. Às vezes esse núcleo está aqui, né? Tá vendo? Você tem um núcleo aqui, ó, está mais abaixo, outro no meio, outro acima. Então ele passa essa imagem de que seria pseudoestratificado, tá? Então é assim que eu classifico. Então, resumidamente, epitélio simples eu tenho um tipo estratificado, né? Eu tenho dois tipos de epitélio quanto ao número de camadas, o simples e o estratificado. Belezinha? Mas eu coloco 3 por quê? Porque ele fala pseudo, por mais que ele tenha uma camada, ele é pseudo-estratificado. É a posição do núcleo que torna ele diferente. Tá? Agora, então, eu já fiz a primeira classificação. Quanto à classificação pelo formato das células. Então, eu tenho aqui, ó, o pavimentoso, tá? O cúbico, o prismático e o de transição, que não tem uma forma definida. Tá? Como assim, professor? Vamos lá. O epitélio pavimentoso, ele tem células achatadas. O epitélio cúbico, obviamente, né? Quadradinho aqui como um cubo. O prismático, ele é alongadinho, né? Uma célula meia tubular, meia alongada aqui, cilíndrica, né? Tal. E o de transição é uma forma, né? Que sofre variação aí. Então, se você olhar bem, né? Eu já começo a classificar assim. Eu faço assim, ó. Eu vou classificar o tecido, então. Tecido epitelial, a pele humana. Ele é um tecido simples, ou melhor, ele é um tecido pavimentoso, né, estratificado. Eu vou classificar outro tipo de epitélio. Tem um epitélio no corpo que ele é assim, ele é estratificado prismático, ele é simples cúbico, ele simples pavimentoso, né, entendeu? Então, normalmente, uma dica para você aí, os epitélios simples, uniestratificados, ou seja, são epitélios que vão ser muito delgado, bem fininho. Normalmente, eles precisam realizar uma troca gasosa, uma troca de substância, seja ela qual for, ou absorção de alguma coisa.
E os estratificados, aqueles que têm várias camadas, são aqueles epitélios que precisam gerar uma proteção para o organismo. Para você ter uma ideia, por exemplo, no esôfago, né, o nosso esôfago aqui, ó, quando você engole o alimento, ele é epitélio estratificado, porque ele gera, existe um atrito, né? Pensa assim, áreas do corpo que sofrem atrito, seja ela externa ou interna, eles vão ter epitélios estratificados, com várias camadas, para suportar esse atrito. Então, quando você está comendo um alimento ali, o que acontece? Esse alimento, ele gera um atrito. Então, por isso que o esôfago é estratificado. Uma dica só, né? Entendeu? Agora, os alvéolos pulmonares, por exemplo, né? O pulmão ali, os órgãos que realizam trocas gasosas, ele vai ter epitélio simples. É meio... Você tem que partir desse raciocínio ali, tá? Belezinha? Então, vamos lá. Então, eu classifico pelo número de camadas de célula, tá? Se tem uma ou várias, e pelo formato das células, se é pavimentoso, cúbico, prismático ou de transição. Ó, os exemplos aqui esse aqui é que o livro do Amados e Martins traz. Então, assim, ó, epitélio pseudoestratificado prismático, mucosa nasal. Tá vendo? Pseudoestratificado, uma camada de célula, os núcleos estão todos bagunçadinhos, então ele só tem uma camada, certo? E ele é pseudo porque, lembra que eu coloquei a definição aqui, ó, pseudo-estratificado, uma só camada com núcleo de altura diferente, tá? E ele é prismático por quê? Porque prismático as células são alongadas. Ah, agora você está começando a construir, né, a ideia de classificação, tá vendo? Desses tecidos. Olha lá, ó. Vamos pegar aqui epitélio cúbico simples, túbulos renais. Professor, uma pergunta. Eu vou ter que saber de todo o corpo humano, todos os tipos de epitélio? Olha, a princípio, você parte do raciocínio assim. Se eles a troca gasosa, absorção, né, se for de órgãos mais que não sofrem atrito, normalmente a maioria deles é simples, tá? Mas pega esse padrão aqui, os mais comuns, que aparecem nos livros, né? Eu acho difícil ser cobrado coisas que fogem muito do que vocês aprendem aí durante as aulas do ensino médio, tá? Os livros, principalmente. Então, aqui, ó. Porque os grandes vestibulares mais tradicionais e bem organizados, eles sempre vão extrair, ele vai pegar o material do aluno, que é o livro do ensino médio, e elaborar a questão a partir dali, né? Por questão de bom senso, né? Certo? Então, aqui, ó. Epitélio cúbico simples, tá? Então, por que ele é cúbico? Porque as células são cúbicas, porque ele é simples, porque tem uma camada só. Então, aqui, túbulos renais. Tá vendo? Epitélio prismático estratificado. Ó, são várias camadas de células, tá vendo? Certo? Ó, da uretra. Né? A uretra ali por onde, né, tá eliminando urina. Constantemente tem resíduos sendo eliminados ali. Então, ele é prismático por quê? Porque as células são alongadas. Tá? Você tá vendo ali, ó. Ah, então quer dizer que ele pode colocar essa figura numa prova e pedir para classificar? Pode. Tá? Então, você tem que ficar atento quanto a isso. Certo? Aqui, ó, prismático. Aqui, ó, cúbico. Tá vendo? Uma camada de célula, e as células são quadradinhas. Aqui, ó, várias camadas de células, as células são alongadas, tá? Vamos aqui no outro, ó, epitélio pavimentoso estratificado. Esôfago, ó, pavimentoso estratificado. Esse epitélio, ele precisa ter tanta camada de célula, ele sofre tanto atrito, que as células chegam a ser achatadinhas para colocar mais células, entendeu? Olha o raciocínio. Imagina assim, se você fosse um engenheiro construindo um organismo na linha evolutiva, né? Então, o esôfago aqui sofre tanto atrito, você está comendo lá pé de moleque, pipoca, né? Não sei, os alimentos que geram atrito ali, né? Farofa, sei lá, tá? Então, o número de camadas de células aqui, ó, olha a quantidade, porque ele sofre tanto atrito, né? Que vai precisar, então, ser um epitélio estratificado e pavimentoso para colocar mais células, certo? Ó, do pulmão, epitélio pavimentoso simples, células delgadas, fininhas, achatadas aqui. Olha aqui do estômago. Ah, o estômago. Epitélio prismático e simples. Você fala, mas peraí, o estômago, ele não deveria ser estratificado? Então, só que deixa eu te explicar uma coisa. O estômago, ele precisa estar secretando
enzimas digestivas, suco gástrico ali, né? Entendeu? Mas as células são alongadas, ó, é até uma parede mais espessa. Então ele é simples. E outra coisa, lembra que o estômago absorve água, né, e sais e até álcool, tá? Então o estômago é um órgão de absorção também. Absorve água e sais. Se eu tomou um isotônico, eles tomam um Gatorade, né, já vai ser absorvido diretamente pelo estômago. Água e sais. Você tomou uma bebida alcoólica, não é o caso de vocês, né, tal, vocês são menores. Tá? Então você tomou uma bebida alcoólica ali, já é absorvido no estômago. Entendeu? Então, por isso que é simples. Você não podia esquecer disso. Tá? Belezinha? Muito bem. Vamos lá. Então, essa é a forma de classificação básica aqui dos epitélios. Epitélios de secreção, os glandulares. Os epitélios de secreção, os glandulares, a gente pode ver aqui, ó. Vamos recordar quanto às glândulas? A gente tem 3 tipos de glândulas no corpo. Nós temos as glândulas exócrinas, endócrinas e anfícrinas, que são as glândulas mistas, ok? E anfícrinas, que são as glândulas mistas. Olha só. Glândulas exócrinas secretam substâncias fora do corpo ou dentro dos órgãos. Ou seja, ela não apresenta ductos. Eu vou mostrar na imagem ali. As glândulas exócrinas, então, entre elas, ó, glândula sudorípara, glândula salivar, ok? Glândula mamária também é uma glândula exócrina, fora do corpo ou dentro de órgãos. Ou seja, as glândulas exócrinas, elas não liberam substâncias dentro da corrente sanguínea, tá? Agora, glândulas endócrinas, olha lá, ó, não possuem ductos. Toma cuidado, que eu já vi várias questões colocando presença de ducto ou ausência desse ducto aqui. Depois eu vou mostrar a imagem do que é esse ducto. As glândulas endócrinas, ela não tem um canal, ela não tem um ducto de secreção. Por quê? Porque a glândula endócrina, normalmente, ela está próxima dos capilares sanguíneos ali. Então, ela vai eliminar o seu produto, sua secreção, dentro da corrente sanguínea, nos capilares, em pequenas quantidades, que no caso são os hormônios. Tá? E as glândulas mistas, elas, como o pâncreas, né? Lembra que o pâncreas tem células alfa, beta e delta, né? Ele tem células betas que liberam insulina, células alfa que liberam glucagon e células delta, estou falando do pâncreas, tá? E células delta que secretam as enzimas digestivas ali. Belezinha? Então, ela é mista, ela tem a função endócrina, a porção endócrina e a porção exócrina. Ah, eu libero enzimas digestivas, é o pâncreas exócrino. Ah, eu libero hormônio, insulina e glucagon, é o pâncreas endócrino. Entendeu? Os testículos e ovários, eles são gônadas, né? Mas ele produz hormônios. Nos livros não costuma aparecer, isso é mais uma conclusão minha como biólogo, né? Oficialmente, eles não ficam considerando testículo e ovário como glândula mista, ok? Mas você concorda comigo que ele liberando testosterona, por exemplo, testículo liberando testosterona e produzindo espermatozoide, né? Ele teria função endócrina e exócrina, certo? Muito bem. O ovário também, né? Ó, vamos fazer análise aqui, vamos justificar, então, a presença, ou seja, a classificação da glândula sendo exócrina, endócrina, pela essa imagem aqui. Então, nessa imagem, o que você tem? Você tem o epitélio, né? Esse epitélio aqui, nele você está vendo que ocorre uma proliferação, deixa eu ampliar aqui, uma proliferação, né, dessas células, elas estão crescendo e elas estão invadindo o tecido epitelial, o tecido conjuntivo aqui. Está crescendo a glândula, tá? O organismo está desenvolvendo, a glândula está sendo produzida aqui. O que vai acontecer? Na glândula exócrina, você vê que está formando um ducto aqui, ó, um canal, né? A porção secretora da glândula, tá? A porção secretora da glândula aqui e um ducto, um canalzinho aqui, ó. Tá vendo? A glândula exócrina. Olha lá que interessante, ó.
Então, eu não acabei de falar aqui que o grande diferencial, além do local de secreção, é que as glândulas endócrinas não têm os ductos e as glândulas exócrinas, tá? Elas apresentam esse ducto. Então, se você olhar aqui na imagem, você vai ver a presença de um ducto. Então, o cara pode colocar a banca, né, elaboradora do vestibular, ela pode colocar uma imagem dessa, sem a legenda, né, e perguntar assim, classifica esse tipo de glândula, tá? Classifica esse tipo de glândula. Aí você vai ver o canal aqui, ó. Ah, essa glândula é exócrina. Olha o ducto aqui, ó, liberando para fora do corpo ou dentro do órgão. Tá vendo? Agora, olha aqui, ó. Olha essa glândula aqui, ó. Essa glândula aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Ela tem ducto aqui? Você não tá vendo ducto aqui, ó. Olha aqui, ó. Glândula endócrina. Cadê o ducto? Não tem. Então, você está vendo o que está acontecendo aqui nessa glândula. Você está vendo que ela é toda envolvida por capilares sanguíneos. Ela tem a porção secretória. Olha bem aqui, ó, no cantinho aqui. Você está vendo que a glândula está aqui, certo? E ela está jogando dentro do capilar sanguíneo os hormônios. Olha lá, ó. Então, isso aqui, ó, formação de uma glândula endócrina foliar. Está vendo? Olha lá, ó. Certo? Ela está sendo produzida, os capilares estão envolvendo essa glândula e ela está jogando hormônios ali dentro. Viu? Entendeu? Certo? Olha lá. Ó. Então, ela está lançando os hormônios ali dentro. Belezinha? Então, professor, eu entendi. Glândula exócrina, ela tem o ducto. Glândula endócrina não tem o ducto. O hormônio está caindo ali dentro da corrente sanguínea. Que essa é a diferença, tá? Fundamental entre elas. Muito bem. Se você quiser... Desculpa, deixa eu tomar água aqui. Ó, alguns autores, você pegar o EPG da vida aí, ou os vestibulares que, né, gostam de cobrar rodapé de livro, né? Então, se você pegar aqui, ó, glândulas exócrinas, eu classificando quanto a porção secretora. Então, eu tenho uma glândula tubulosa, tá? Acinosa, ou alveolar. Tá vendo? A tubulosa porque a glândula tem o formato de um tubinho aqui, né? Aqui, ó. Aí tem o ducto secretor aqui, ó. Eu tô vendo o ducto, então ela é exócrina, certo? A acinosa, aqui, ó. Tá vendo? Eu já coloquei aqui, ó. Mucosa estomacal, tubulosa, glândula sebácea da pele, acinosa alveolar. Aí tem a mista, né? Que é túbula acinosa ou túbulo alveolar, glândula mamária. Ela tem a porção, né, alveolar e a porção tubulosa. Beleza? É bem raro cair alguma coisa disso no vestibular, né? Bem raro. Essa imagem aqui costuma aparecer, tá? Certo? Mas vamos lá. Quanto à forma do ducto, ela pode ser ramificada ou não ramificada. Tá vendo? O simples ou o composto aqui. Ó. Às vezes a glândula já está uma glândula no túbulo aqui, né? No ducto. E aqui tem várias porções da glândula, né? No ducto ali. Então você tem o pâncreas, né? Glândulas sudoríparas e assim por diante. Beleza? Tá. Então, essa classificação da glândula exócrina aqui é bem rodapé, né? Bem detalhezinho, bem aprofundado. Tá. Quanto ao modo de secreção das glândulas. Vamos lá. Quanto ao modo de secreção, o que eu tenho que observar aqui? Eu tenho 3 tipos básicos. Eu tenho glândula merócrina, apócrina e holócrina. Aí você já começa a falar, professor, que conteúdo é esse, né? Cara, esse conteúdo, ele é altamente técnico em relação à nomenclatura. É nome, 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 entendeu? Imagem, nome e função. Né? Nome, função e a imagem. Nome, função e imagem. Então, você vai vendo, vai classificando dessa forma aí. Tá? Nome, função e imagem. Ok? Em relação ao tecido epitelial como um todo, né? Eu faço a localização dele, né? Faço a análise da imagem, vejo o nome da estrutura e a função. Beleza? Decoreba mesmo. Ó, é igual decorar capital, né? Estado e capital, cidade. Ó,
Glândula merócrina. Não tem merócrina, apócrina e holócrina? Uma dica aqui. Holo, na biologia, lembra que holo significa total, tudo. Tá? Então vamos lá. Merócrina é uma glândula, ó, aqui está um desenho bem didático, né? Na merócrina, o que você vê aqui? Você vê o seguinte. Você vê que essas células aqui, ó, ela elimina a secreção, sem perder o citoplasma, glândula salivar. Então a glândula continua intacta aqui, ó. Tá vendo? Certo. A glândula apócrina, ela vai eliminar parte da secreção e parte do citoplasma, juntamente com essa secreção, glândulas mamárias. Certo? Ah, mas e aí? Rompeu parte da célula, saiu um pouquinho do citoplasma? Saiu, mas e aí? Cara, a célula se regenera, né? Ela sofre a mitose, ela fica se multiplicando. Agora, se pegar a glândula sebácea, que é uma glândula holócrina, olha aqui, ó. Ela vai eliminar tudo. Tipo, cadê a glândula? Antes, durante e depois. Ah, mas e aí? Cara, o seu epitélio, a nossa epiderme aqui, ele fica sofrendo mitose constantemente. Uma das justificativas de tomar banho todos os dias é eliminar as células mortas do nosso tecido epitelial. Entendeu? Então a gente está. Não é cobra que troca de pele por estação, né? A gente troca de pele, vamos dizer assim, 24 horas por dia. Tem sempre pele morta saindo por aí, tá? Então, glândula holócrina elimina tudo, tá? Você tem aqui a glândula sebácea, certo? Você percebeu que é diretamente ligado também à concentração, a quantidade vamos dizer assim, a consistência, né, do substrato, né, que é eliminado, né? Certo? Por exemplo, a glândula salivar aqui é saliva, né? Ela é meio mucosa, né, tal. Agora a glândula sebácea é mais oleosa, né? Entendeu? Entendeu? A oleosidade da pele, né? Para que serve a oleosidade da pele? Tem uma função evolutiva, biológica? Tem, né? É proteção da pele. Dizem que tem um pH um pouco mais baixo que o neutro, né? E protege o corpo. Então, merócrina, apócrina, holócrina, lembra de holo, significa tudo. Então, libera tudo lá. Fechou. Tá. Tipo de secreção, olha lá, ó, mucosa, serosa e mista. Mucosa, óbvio, tem muco, serosa tem proteína e mista vai apresentar os dois. Então a gente vê aqui o pâncreas, ele tem a porção exócrina e endócrina, então ele é uma glândula mista, tá? Beleza? Então normalmente o leite materno ele está ligado ali, ó, né? Mais a proteína, tá? E o muco, a saliva ali, tá? Tudo bem que tem a amilase ali, né? Que é uma enzima. Bom, origem das glândulas. Você lembra dos folhetos embrionários lá em embriologia? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Ectoderme, mesoderme e endoderme. A ectoderme, ela é responsável pelo quê? Né? Na fase embrionária. Ela vai ser responsável pelo quê? Pela formação do quê? Né? Epiderme, nariz, boca, ou seja, os revestimentos do corpo. A epiderme. Agora, a endoderme, tá? Ela vai fazer o quê? Ela vai produzir ali, ó, epitélio do tubo digestório, né, todo ali, exceto o boquianos, ok? Quanto a epitélios eu estou falando dos epitélios, tá? Então, lembrando que a mesoderme, ela forma o endotélio. Você lembra do vaso sanguíneo? O revestimento interno dos vasos sanguíneos ali, né, a parede interna dos vasos sanguíneos, ela tem um endotélio, tá? A epiderme ela é formada pela ectoderme e a mesoderme é formada pela derme. Epiderme é a mais externa, que é ectoderme, epi, acima, né? Tá vendo? Lembra do prefixo. Associa o prefixo aqui, ó. Ó, epi acima, ecto fora. Então, ectoderme forma epiderme. E a mesoderme forma a derme. Belezinha? Tá, muito bem. Vamos lá. Vamos falar da pele. Anatomia da pele. Então, a pele humana, ela tem, basicamente, 3 camadas aqui. 2 com o complemento da camada de gordura, né? Então, o que a gente tem aqui, ó, nós temos a epiderme, certo? E a derme.
Professor, a epiderme, qual que é a espessura da epiderme? Cara, uma folha de caderno aí, ó. A sua epiderme, ó, a espessura de uma folha de caderno, tá? E a derme? Ah, a derme é mais espessa, ok? A epiderme é fininha, tá? Beleza? A epiderme é bem fininha. A espessura de uma folha de caderno aí. Professor, a tatuagem é feita onde? Você tem tatuagem? Você vai fazer tatuagem? Você curte tatuagem? Você vai fazer aonde? Aonde que ela é feita? Aonde que a agulha penetra para fixar a tatuagem? Na epiderme ou na derme? É claro que é na derme, né? É claro que é na derme. Entendeu? Tatuagem feita na derme. Vamos fazer uma análise, então, da anatomia da pele. Então, a pele ela tem um extrato córneo, tá? Aqui é a epiderme. Existe na derme as glândulas sudoríparas. Não sei se você lembra em genética, a glândula sudorípara é um mosaico, né? Ela tem distribuição totalmente irregular de mulher para mulher, diferente. Né? Ó, músculo eretor do pelo, folículo piloso, tá? Você não tem pelo aonde? Onde que você não tem pelo? Na palma das mãos, na sola dos pés, tá? E nas mucosas. Mucosas ali, labial e genital. Glândula sebácea, essa oleosidade. Aí você tem a tela subcutânea, essa camada de gordura, que fica bem aqui, que ela varia de pessoa para pessoa, né? De animal para animal também. Você pegar um animal polar, né? Ele vai ter vários e vários centímetros de uma foca, né? Um leão marinho, ele vai ter vários e vários centímetros de, como que eu posso dizer, de camada de gordura. Belezinha? Tá, muito bem. Então tá aqui, ó, as camadas da pele. Então quais são as 3 camadas da pele? Epiderme, derme e camada de gordura. Tá? Beleza? Vamos falar da pele humana especificamente. Pele humana. A pele humana, então, ela tem um tecido epitelial. Ó, já começou a classificação aqui. Ó. Ela tem um tecido epitelial pavimentoso estratificado. É a nossa epiderme. Eu não estou falando da derme, eu estou falando da epiderme. Tá? Origem da epiderme, ectoderme. Camadas da epiderme. Aí você olha essa imagem e fala assim, e é fácil isso aqui, né, professor? Anatomia da pele, né? Você tem 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme, que é a camada de gordura. Tá? Beleza, são 3. 1, 2, 3. Aí o cara vai lá e fala assim, você achou que a vida era fácil? Então olha lá. Aí você tem na epiderme, olha a quantidade de camadas da epiderme, que aparece no livro ali, né? Então você tem aqui, ó, a camada basal, extrato espinhoso, granuloso, lúcido e córneo. Tá? Eu já vi isso aqui na UEPG, vestibular da UEPG, tá? Em questões da UEPG, eu já vi isso aqui. Então, a célula o tecido vai crescendo assim. Aí eu falei do banho aquela hora, você vai eliminando essas células, vão se descamando. Olha a quantidade de células que tem aqui, ó, extrato córneo, um monte. Tá? Por isso que é pavimentoso, né? Olha lá, epitélio estratificado pavimentoso. Olha a quantidade de células que tem aqui, ó. Né? Se eu for ampliar aqui, o que você vai ver aqui, ó? Ó, 1, 2, 3, um monte. Tá vendo? Um monte de camada aqui. Tá vendo? Esse aqui é só da epiderme. Só da epiderme, então. Tá vendo? Certo? Só da epiderme. O que você tem que saber sobre a epiderme, a nossa pele? A nossa pele, então, ela tem os melanócitos. Vamos lá. Uma dica rápida aqui. A diferença entre uma pessoa afrodescendente, né? Ou culturalmente, aí, popularmente, eles chamam de pessoa negra ou preta, né? Normalmente eles estão preferindo falar pessoas pretas, os afrodescendentes, né? Independente de quem seja a pessoa, se ele seja um africano, um europeu, um asiático, seja quem for, o número de melanócitos dos seres humanos é muito semelhante, tá? O que são melanócitos? São as células na pele que produzem, né, a melanina. Ah, tá, peraí.
Então, a diferença na pigmentação da pele, na coloração da pele, ela é ligada à quantidade de melanina. Ela não está ligada ao número de melanócitos. E aí vamos comentar aqui a questão da evolução da humanidade. A evolução da humanidade. Seleção natural, pressão ambiental e assim por diante. Você tem aqui a linha do Equador, tá? Beleza? Onde a incidência ultravioleta aqui é muito maior nessa faixa. Esse aqui é o planeta Terra. Nos polos, né, a luminosidade é menos intensa, a radiação solar é menor. Então, se você pegar as pessoas que vivem próximo aos polos, são pessoas que têm a pele mais clarinha, né? E quem vive muito próximo à região do Equador aqui, tem a pele mais morena, né? Mais bronzeada. Cara, é seleção natural. Imagina se você pegar ao longo dos milhares de anos aí anteriores da humanidade, né? Os 200 mil anos aí do Homo sapiens, você não vê uma pessoa hoje, exclui a tecnologia, tá? Pega o homem primitivo lá, que só usava um pedaço de porrete para caçar, mais nada, não tinha roupa, não tinha nada, entendeu? Tacava pedra para caçar, certo? Antes do domínio do fogo até. Você vê o cara aqui tomando sol, ó. Você pega a evolução. Ah, os homens primitivos tinham pigmentação, pouca melanina na pele, a pele mais clara. Morria tudo de câncer de pele queimada, etc. E tal. Entendeu? Seleção natural, certo? Você sabe, coincidência luminosa muito acentuada, ou seja, raios UV detonando a sua pele, quem tem a pele com mais melanina, ele suporta mais a insolação. Você pega uma pessoa com a pele muito clara, pouca melanina, e tomando sol direto, ela vai ter um fotoenvelhecimento aceleradíssimo, se bobear até câncer de pele. Professor, e essa história de que pessoas afrodescendentes, né, negros, pretos, etc., envelhecem menos, é verdade? É verdade. Quanto mais melanina você tem, mais você neutraliza os radicais livres, ou seja, os fatores de envelhecimento da pele. Ah, então a pessoa de pele mais clara, ela envelhece, eu estou falando assim, a pele, né? A pele envelhece mais rápido do que... Sim, é verdade isso. Tá? Mas, gente, vamos levar em consideração também o fator ambiental, tá? Por favor. Né? Eu posso ter a pele super clarinha, branquinha, e não tomo sol. Vivo me protegendo, evito tomar sol. Tem isso também. Minha falecida avó, ela era branca, branca, assim, cara, da cor desse slide aqui, ó, olho azul, branca, branca. Ela faleceu com câncer de pele, com 82 anos, né? Mas ela trabalhou, gente, a vida inteirinha dela em plantação de café lá, tomando sol o tempo inteiro, colhendo café a vida inteira. Né? Pelo menos na juventude e na fase adulta. Depois, na velhice, ela não. Certo? Ou seja, câncer de pele. Tá? Ela saiu lá da Itália, veio para o Brasil e torrou aqui nesse sol aqui do Cerrado. Né? Ó, então, gente, a melanina ela vai ter duas funções importantes, então, proteção contra os raios UV e proteção contra fotoenvelhecimento. A melanina ela tem mais funções. Ela dá a cor, na verdade, assim, a cor da pele ela pode ser caracterizada pela melanina, pelo caroteno, né, e pelos vasos sanguíneos. Já viu aquela pessoa que fica com vergonha, né, que ela fica vermelha? Aí você fala com ela, ou você está com vergonha, né? Aí que ela fica mais vermelha ainda, né? Certo? É aqui a dilatação dos vasos sanguíneos, adrenalina ali e tal. Adrenalina não. É a fator emocional ali na hora, tá? Você fica com vergonha. Certo? E o melanoma? A adrenalina deixa a pessoa pálida, tá? Quando a pessoa toma um puta de um susto ali, ela fica pálida. Ó, o melanoma tá ligado à melanina, melanócito, ou seja, câncer de pele. Ok? Multiplicação dos melanócitos, tá? Beleza? Vamos lá, então. Olha aqui o melanócito, que é um número parecido em qualquer pessoa, de qualquer etnia, tá? Mas a quantidade de melanina que ela está produzindo aqui, ó, a quantidade de melanina que ela está produzindo aqui, tá vendo? Que vai dar pigmentação diferente. Então é dessa forma aí, tá? Vamos fazer segundo alguns autores aí, existe o ABC, o A, o B, o C, o ABCD do câncer de pele, que é assim. Eu tô com uma manchinha aqui na minha pele. Essa mancha é simétrica ou assimétrica?
Essa mancha tem borda regular ou irregular? Essa mancha tem uma cor ou várias cores? Essa mancha, ela tem menos de 6 diâmetros, 6 milímetros de diâmetro ou mais? Entendeu? Essa mancha, como é que ela está? Ela está no level 1 ou level 5 aqui? Ela está penetrando na pele? Às vezes você tem uma manchinha aí que você não dá nada para ela, mas ela está cavucando sua pele, né? Mas como é que eu sei? Procura um dermatologista. Eu tô com uma mancha aqui que me incomoda. Tem relatos que dizem que até coça, né? Mas, gente, procura um dermatologista, tá? Você tem histórico na família? Tem. Você toma sol direto sem proteção? Aquele sol das 11 às 2 da tarde? Direto. Você trabalha no sol, você vive no sol, você ama o sol, torra, adora cozinhar, né? Certo? Cuidado. Beleza? Eu trabalhava no hospital e vi um caso, duas meninas fizeram, elas falaram assim, o bronzeamento da praia é diferente do bronzeamento aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Elas pegaram uma bacia, jogaram sal grosso na água, misturaram e passaram no corpo. E foram tomar sol, simulando a água do mar. Cara, nem vou contar o que aconteceu, né? Queimaduras de vários níveis no corpo todo, tá? Existe gente que passa uns produtos aí, produto milagroso, acelera bronzeador natural. Aí o cara passa lá, sei lá, sebo de carneiro. Não sei, tá? Cuidado, gente. Sempre procura um profissional, tá? Procura um profissional, um dermatologista. Assim, eu não quero falar nada, não, mas dermatologista, nem esteticista, né? Esses dias eu falei com minha mulher, ela falou, a moça da estética ali falou para usar esse produto aqui. Eu falei, você falou com o dermatologista? Eu sou um homem da ciência, né? Certo? Vamos lá, UVA, UVB. UVA, UVB. Gente, raios ultravioleta A, olha lá, ó, fotoenvelhecimento, manchas na pele, câncer de pele. Cara, o UVA, ele vaza a epiderme, ele vaza a derme, diz que ele chega até na camada subcutânea aqui, ó. UVA. UVB, vermelhidão na pele, ardência, né, e queimadura. É claro, o raio solar tem os dois, né? Então já chega o pacote completo, tá? Vou te falar uma coisa, nós vivemos no Cerrado. O índice, gente, nós vivemos no Cerrado, tá? Então você presta atenção numa coisa. O que eu quero que você analise? Que o índice ultravioleta no Cerrado, né? Ele é bastante acentuado. Ele chega a ser pior do que o da pessoa que mora lá na praia, tá? Os índices ultravioleta, tá? Então, esses índices ultravioleta, eles apresentam valores, tá? Então, índices ultravioleta, a gente vai verificar, né, que varia aí de 0 a, se não me engano, é de 0 a 10 ou de 0 a 20, o valor assim. Mas, gente, os índices ultravioleta, eles aqui no Cerrado, eles são muito elevados, tá? Um dos maiores do Brasil. Depois, você dá uma olhada lá na internet, lá nesses sites específicos que mostram esse índice, você vai perceber, né, que, se eu não me engano, é de 1 a 16 ou de 1 a 14 o índice, alguma coisa assim, tá? O índice ultravioleta. Aqui na nossa cidade, cara, fica direto. Fica sempre beirando ali o índice máximo, tá? De UVA ali e UVB. Beleza? Então, protetor solar, tem roupas específicas, tem óculos, né, também, assim por diante. O problema é você usar um óculos que não seja um óculos falsificado. Né? Eu vejo gente que vai ali né, no camelódromo, ali no camelô e compra lá. Eu comprei um óculos de sol ali, paguei R$10, né, R$15. Cara, esse óculos ele vai escurecer sua pupila, né, a sua retina, dilatar a sua íris, aumentando a pupila, contrair a íris, aumentando a pupila. Ele não tem fator de proteção ultravioleta, então ele vai aumentar a incidência de raios solares dentro da sua pupila. É pior ainda, né? Ou seja, ele está enganando o seu olho, ele faz seu olho dilatar a pupila para penetrar mais luz. E ele não tem o fator de proteção. Então tem que tomar cuidado aí. Isso aqui é uma doença chamada vitiligo, né? Que ela vai provocando despigmentação da pele, certo? Função da pele. Para que serve sua pele? Vamos lá.
Para que serve a nossa pele? A nossa pele, então, ela serve para pegar o objeto pela impressão digital. Lembrando que a impressão digital é exclusiva, né? Ela é exclusiva. Ninguém tem a mesma impressão digital, nenhuma pessoa, nem gêmeos univitelinos, né? Os gêmeos univitelinos, ou monozigóticos, eles têm o mesmo DNA, mas a íris do olho e a pele da digital, a digital da pele é diferente. Porque quando o bebezinho vai crescendo, o atrito da mãozinha dele com a parede interna do útero vai formando a digital, que é exclusiva de cada um. Então, os gêmeos idênticos, eles chegam a ter o mesmo DNA, né? Mas a digital é diferente. Para que serve a pele, então? Proteção contra agentes físicos, químicos e biológicos. O coronavírus, por exemplo, ele não penetra na sua pele, né, epiderme do braço, aqui da mão. Ele vai via respiratória, tá? Lá nos órgãos respiratórios. Contra atrito e arranhão, a gente não tem pele de crocodilo, né? Que pode tomar um tiro e não acontece nada, né? Mas nossa pele ela tem um limite de proteção, né? Sua pele aguenta um arranhão, né? Certo? Uma unhada. Contra raios UV, ele vai proteger um pouquinho, né? Aqui, ó, tem um limite de proteção básica ali, né? Agentes estranhos. Na pele, você tem anticorpos, né? Ou melhor, células de defesa chamadas células de Langerhans, tá? Regulação da temperatura corporal, gente. Olha lá. Você está com calor agora? Está quente agora? Quantos graus está agora aqui? Se você olhar aí, ó, a temperatura agora está o quê? 35 graus na sombra, né? Certo? Daqui a pouco vai chegar a beirar os 40. Né? Ele fala que o limite hoje é de 39. Ó, como que se regula a temperatura? Transpiração. Quando você transpira, as glândulas sudoríparas liberam suor, né? E assim por diante. Função sensorial, sentidos, né? Imagina sem o tato, né? Sem o tato você teria até feridas extremas aí no corpo. Tá, na pele a gente tem, lembra da aula de órgãos sensoriais? Né? A gente tem terminações de Ruffini, que é para detectar calor, Pattini, vibração e tato, Merkel, tato e pressão, terminações nervosas livres, dor, corpúsculos de Menier e tato, e bulbos de Krause frio, tá? Então, na pele, a gente encontra esses neurônios, né, essas células sensoriais, para captar calor, tato, vibração, frio e dor. Belezinha? Tá, muito bem aqui, ó. Né? Meissner, tato, né? Terminações nervosas livres, dor, Merkel, tato, Ruffini, calor, Krause, frio, tá? E Pattini ou Passini, pressão forte. Belezinha? Muito bem. Anexos da epiderme. Eu falei que a aula é bem detalhada, tá? Anexos da epiderme. Então, você tem aqui, ó, bastões de queratina. Então, os pelos. Você quer ficar mais rico que o dono da Amazon, né? Descubra uma substância, um comprimido, uma pílula, né? Que neutraliza a ação dos radicais livres, que não deixa o cabelo ficar branco. Já pensou você criar um comprimido, né? Uma substância que a pessoa utiliza e ela não faz o cabelo ficar branco? Você vai ganhar bilhões de dólares, né? Ó, crescimento do folículo piloso e a cor é a quantidade de melanina, tá? Beleza? Certo? Então, com a idade, o cabelo vai ficando branco, é a perda de melanina. Ok? Unhas. Anexos da pele é uma unha. Só que aqui eu estou falando do ser humano. Agora, se eu falasse que tem o quê? O que você tem na pele? Pelo e unha. Agora, se eu estiver falando de um peixe, a escama, de uma galinha, a pena, né? De outros animais, garra, unha, casco, tá? Entendeu? Então, é uma plaquinha de queratina, manipulação de objetos. Sem unha, como é que seria a sua vida sem as unhas? Né? Ó, outras anexos da epiderme, você tem as glândulas sebáceas, que a gente já discutiu isso. Secreta um óleo, né, que protege a pele, que tem um pH baixo, né? Certo? E as glândulas sudoríparas, que é para dissipar o calor, que é para o suor. Belezinha? Vamos lá. Aqui, gente, você tem uma situação que se manifesta muito na adolescência, que é o quê? Cara, minha adolescência foi quase isso aqui, tá? Quase isso aqui. E eu não tinha dinheiro para nem
consulta médica, né? Eu não sei se o SUS atende, né, nos anos 80 o SUS iria atender isso. Mas resumindo, 80 não, 90, né? Eu fui adolescente nos anos 90. Olha só, o que eu fiz? Só escutei o conselho do meu pai. Ele falou, não fica cutucando, mexendo, não, espremendo, cavucando, não, que vai ficar cicatriz no rosto. Aí eu segui as orientações e tal, né? Lavava o rosto constantemente, né, várias vezes por dia. Mas aí um fator que você tem que procurar, de novo, eu falo, procure um profissional, dermatologista, né? Como é que é lá, o Rakutan, lá, a medicação que toma, né? Procure um dermatologista. O que acontece? A adolescência tem picos hormonais. Esses picos hormonais, eles fazem aumentar a secreção de glândulas, né, de sebo, ele ativa as glândulas sebáceas, acumulando a oleosidade da pele aqui. Aí você tem bactérias que vão ficar, né, se multiplicando aqui dentro e provocando a reação de inflamação aqui, ó. Tá vendo? Certo? Belezinha? A reação de inflamação aqui, tá? O ideal é você arrancar esse folículo piloso, né, para se livrar da inflamação. Mas é claro, cada caso é um caso, ok? Tem um sabão adstringente, né, para diminuir a oleosidade, tem produto, tem pomada, tem uns ácidos que o dermatologista orienta a passar também na pele. Aí cada um procura o seu dermato, ele vai te orientar melhor. Gente, especializações da epiderme. Quais são as especializações da epiderme? Olha só, eu vou trabalhar isso também. Então, nós temos várias especializações aqui. Ó, temos as microvilosidades, zonas de oclusão, junção adesiva, desmossomos, junções tipo gap, né? Filamentos interconectivos, endodesmossomos e lâmina basal. Só isso aqui que tem na epiderme, no epitélio? Sim, todas essas células aqui. Vamos discutir cada uma delas? Vamos. Então vamos lá, prepara aí. Daqui a pouquinho, você me manda um WhatsApp aqui, eu encaminho para você esse slide, tá? Então vamos lá. Interdigitações, tá? As interdigitações, olha lá, ó, dobras da membrana plasmática para aumentar a aderência à união das células vizinhas. Você vai achar na epiderme, né? No intestino também se acha. Aqui, ó, interdigitações. A epiderme aqui, o epitélio, as células do epitélio, isso aqui é uma célula do epitélio, isso aqui é outra célula do epitélio, tá? O que eles estão fazendo, então? Ele está fazendo aumentar a união entre as células, tá? Desmossomos, aqui os desmossomos, ó. Aqui os desmossomos, ó. Olha aqui os desmossomos, ó. Os desmossomos aqui, o que ele está fazendo? Ele está aumentando, né, também a resistência, a tração e a aderência entre as células. Tá? É como se fossem uns grampinhos de proteína. Vamos dar uma raciocinada aqui, vamos. Muitas dessas especializações da pele aqui, da epiderme, do epitélio, eles têm como se fossem uns grampinhos, uns parafusos, umas colas, né? Tudo que você usa para grudar um prego, né? Assim, fazendo uma analogia grotesca com a engenharia, né? Parafuso, grampo, cola, pregos, para aumentar a adesão, a cola, né? A união entre as duas superfícies. Tá? Então, aqui, ó, os desmossomos aumenta a resistência à tração. Ele vai ter duas proteínas, né, que é chamada placoglobina e desmoplaquina, certo? Então, são camadas superficiais da pele. Aqui, ó, desmossomos. Beleza? Nós temos aqui também, aqui os desmossomos, tá vendo? Temos aqui zonas de adesão, tá? Que nela eu vou encontrar proteínas de actina e miosina. E engraçado que tem uma proteína chamada caderina. É isso mesmo que você está vendo aqui, tá? Camada superficial da pele também. Aqui, ó, zona de adesão ou junção adesiva. Tá vendo? Ó? Olha lá, ó. Certo? A gente tem aqui também zona de oclusão. Olha lá, ó, zona de oclusão. Essa outra aqui, tá? A zona de oclusão, uma dica interessante aqui, que eu já vi numa questão de vestibular, ele fala assim, ó, lá tem filamento citoesqueleto, né? E é como se fosse uma estrutura para facilitar, aqui, ó, facilitar a passagem, o M10 mossomos aqui, facilitar a passagem de substâncias.
Tá? Então, aqui, na zona de oclusão, você tem a proteína ocludina. Olha lá, impede a difusão de moléculas. Zona de oclusão impede a difusão de moléculas. A zona de oclusão impede a difusão de moléculas aqui. Não deixa a substância ficar vazando diretamente aqui. Que molécula? Depende da substância, né? Certo? Lâmina basal, ele chama de tapete molecular. Tem glicoproteína e colágeno. Deixa eu te falar sobre o colágeno. O fotoenvelhecimento, os raios ultravioleta, eles degradam esse colágeno, tá? Então, quanto mais sol você toma, aquele sol das 11 às 2 da tarde, né? Das 11 da manhã às 2 da tarde, ele degrada o colágeno. E aí o que acontece? O que vai acontecer é o seguinte, você tem, né, o fotoenvelhecimento. As fibras de colágeno são destruídas, então a pele vai envelhecendo. Cara, a velhice é normal, ela vai chegar para todo mundo, né? Certo? Eu estou muito mais perto que você, certo? Como é que fala? Eu não sei se eu tenho mais passado que futuro, né? Mas a princípio, sim, né? Se eu não chegar aos 80 anos, eu tenho já mais passado que futuro. Vocês têm mais futuro que passado, né? Você é novinho aí. Ó, M10-mossomos, citoesqueleto, atravessa a membrana plasmática e fica lá na lâmina basal, essa parte aqui, ó, que é do tecido conjuntivo. Tá? Microvelocidades, esse aqui, quando se fala em especialização da membrana, né, olha lá, ó, microvelocidades. As microvelocidades é o que eles chamam de dedinhos de luva aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Parece os dedinhos de uma luva, né? Ó. Tá vendo? Vou ampliar aqui. Dedinhos de luva, né? Sobe e desce. Parece os dedos de uma luva aqui. Olha lá, tem a mãozinha ali para mostrar. Ó. Tá vendo? Então, gente, as microvelocidades é um dobramento da membrana. Então, é assim, se você pegar um tecido e começar a dobrar ele, ó, eu vou dobrando, eu ocupo uma área menor, né? Eu tenho uma superfície de contato maior numa área menor, entendeu? As microvelocidades, então, são estruturas responsáveis pelo quê? Responsáveis pela absorção. Aumenta a área de absorção, é no intestino, tá? Então, no intestino vou encontrar as microvelocidades, certo? Aqui, ó, microvelocidades. Galera, outra coisa aqui interessante é o seguinte, presta atenção. Já ouviu falar na doença celíaca? Né? O que você já ouviu falar sobre doença celíaca? Bom, vamos lá. O que ela tem a ver com essa aula aqui? A doença celíaca, certo? Olha só. A doença celíaca, ela está ligada à nutrição, tá? A doença celíaca, se você ver, ela pode ser uma resposta imunológica, ela é considerada uma resposta imunológica ao contato com a ingestão de glúten, tá? O que faz? O glúten, quando você come o glúten, ele gera uma inflamação, né, que começa a destruir. Cara, ele vai eliminando isso aqui, ó. Ó, a doença celíaca, ela vai eliminando isso aqui. Então, o que acontece? Ele vai destruindo as microvelocidades. E aí, o que você faz? Aliás, o que você não faz? Você deixa de absorver muitos nutrientes. Então, a pessoa começa a apresentar diarreia constante, tá? Perda de peso, ok? Mais gás, mais fadiga, diminui, começa a ter anemia, osteoporose, vai afetando o corpo todo, entendeu? Nem tanto que existe uma lei que obriga, né, os rótulos dos alimentos, todos, né, os alimentos aí, principalmente industrializados, a colocar lá com glúten, sem glúten, entendeu? Ah, eu como de tudo, nunca deu nada, beleza. Mas quem tem esse problema de doença celíaca, você já fica ligado que que vai acontecer? Você vai perceber que ele tem uma destruição dos microvilos aqui, ó, das microvelocidades. Tá vendo? Olha lá. Ó. Então, a doença celíaca é isso. Comeu glúten, né? Começa a eliminar as microvelocidades. Então, a pessoa tem que tirar o glúten só. Nos anos 90 que começou isso, aí parece que virou uma lei, né? Certo? Reação tipo gap, né? Ou junção tipo gap, junção comunicante. A junção tipo gap, aqui, ó,
que ela faz? Ela é uma proteína também que aumenta a aderência, né? Olha lá. Ela aumenta a aderência, o contato com as células vizinhas. É engraçado aqui uma observação que a junção tipo gap, ou junção comunicante, ó, eu vou grifar isso aqui para você anotar, tá? Junção tipo GET, ela permite o fluxo de pequenas moléculas de uma célula para outra, tá? Certo? E ela tem uma proteína chamada conexina, tá? Você viu? As proteínas que tem em cada uma dessas unidades aqui, ó, então você tem aqui, por exemplo, né? Você tem placoglobina e desmoplaquina, desmossomos. Né? Você tem actina e miosina, na zona de adesão. Você tem ocludina, na zona de oclusão. Meio óbvio, né? Pelo prefixo. Certo? Você tem glicoproteína e colágeno aqui na lâmina basal. Né? Tem o citoesqueleto, que é a tubulina ali, que é na desmossomos. E a conexina nas junções tipo gap. Certo? Ok? Bom, então é o seguinte. Esse gráfico aqui, alguns vestibulares vão perguntar isso aqui. É o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui para você. Aqui, ó. Como que o tamanho do organismo em relação à regulação térmica tem a ver? Então, por exemplo, a massa corpórea, o musaraño, ele tem 0,004 de massa corpórea, né, e o consumo de oxigênio dele fica em torno disso aqui, tá? O elefante, ele vai apresentar aqui, ó, né, 3.833, ou seja, quase 4 toneladas, e o volume de oxigênio basal, 268. Então, na verdade, é assim, a taxa metabólica do musaraño, se fosse comparar, se os dois tivessem a mesma massa corpórea, o musaraño, que é o menor mamífero do mundo, é um mamífero do tamanho da sua tampinha de caneta aí, né, que você tem, tamanho de uma barata ele, né, cara, a taxa basal dele é muito maior, né, seria muito maior em termos de proporção. Ó, a gente fala que a epitélio, a epiderme tem capacidade de regulação térmica. Então, você pega um mamífero aqui, ó. O que você está vendo na imagem? Você está vendo um mamífero com a temperatura corporal constante. Tá? Aí você está vendo aqui um réptil, né? Que é um animal ectotérmico. Tá? Existe o endotérmico e o ectotérmico. O rato é endotérmico. O que você está vendo nessa imagem? Você está vendo o seguinte, que de acordo com a temperatura do ambiente, a temperatura corporal ela é igual à temperatura do ambiente. Tá vendo? Então, no frio, o lagarto vai tomar sol. No calor, ele vai ficar na sombra. Agora, o ratinho não. O ratinho, em qualquer situação, ele vai estar aqui com a temperatura corporal, né, constante. Certo? Casos excessivos aí, né, exceções ligadas a uma infecção. Né, que a pessoa tem febre, né, o organismo tem febre. Mas animais homeotérmicos ou endotérmicos têm a temperatura constante. Você lembra a diferença entre endotérmico e homeotérmico? Ambos mantêm a temperatura do corpo constante, né? Agora, o homeotérmico, não necessariamente ele pode ser um endotérmico. Por quê? Porque o homeotérmico, imagina um peixe que vive numa lagoa, onde a temperatura dessa lagoa é 27 graus o ano inteiro. Esse peixe, ele não tem taxa metabólica para regular a temperatura do corpo. Mas como ele está num ambiente onde a temperatura não muda, ele acaba sendo considerado um animal homeotérmico, porque a temperatura é constante o ano inteiro. Ele está no ambiente. Se esse lagarto aqui ficar numa estufa onde fica 30 graus o ano inteirinho, eu posso falar que ele é homeotérmico. Mas é claro, você sabe que na natureza não tem isso, né? Certo? Ele vai ser psilotérmico ou ectotérmico, ou seja, a temperatura do corpo é igual ao do ambiente. Tá entendendo? Esse raciocínio? Tá? Olha lá, não basta fornecer isolamento térmico a um ectotérmico para torná-lo endotérmico. Tá? Porque endotérmico depende do metabolismo corporal. Beleza? Então você tem que ter uma taxa metabólica para gerar calor. Ok? Você começa a malhar aí, ó, de forma intensa, meio-dia, né? 1 hora da tarde, você pode sofrer consequências desastrosas. Tá? Beleza?
pode ter uma insolação ou um choque térmico aí.